Irmãos, assim fala Deus, assim diz o Senhor, e fala Deus, ou diz o Senhor, por mim mesmo, por meu intermédio em nossos dias, conforme os seus oráculos. A sua imutável palavra é outrora no passado, escrita ou descrita por meio dos seus servos, os profetas de Deus, através de Jeremias, capítulo 3, a partir do versículo 6, porque vamos fazer uma leitura dinâmica ou profética da imutável palavra de Deus, porque tempo, né? Porque o tempo, em nosso tempo, ele se tornou mais precioso do que o ouro, né? Ou seja, porque é chegado a grande tribulação de 3 dores para aqueles que não têm ou não tiverem ou não aceitarem o selo do Deus vivo por meu intermédio, é chegado não só a restauração do reino dos céus, mas é chegado também, é o tempo do selamento, é o tempo do batismo pelo próprio Espírito Santo através do Filho e Herdeiro unigênito. Ou seja, é chegado o selamento, o batismo, é chegado a grande tribulação de 3 dores para aqueles que não têm ou não vierem, não aceitarem, né? A lei de Sião como o evangelho eterno e o selo do Deus vivo por mim mesmo, por meu intermédio em nossos dias. Portanto, uma vez mais, reforço dizendo, assim fala Deus, assim escreve Deus, assim diz o Senhor, por meu intermédio em nossos dias, no que diz respeito à carta de divórcio, no que diz respeito à carta de divórcio, dado ou dada a toda a nação pecaminosa de Israel. Portanto, vamos então citar Jeremias 3, 6, né? 6 em diante. Disse mais o Senhor, disse mais o eterno Deus nos dias do rei Josias: viste o que fez a rebelde, a traidora, a pérfida Israel? Disse mais o Senhor nos dias do rei Josias: viste o que fez a rebelde Israel? Ela foi a todo monte alto e debaixo de toda árvore verde, e ali andou prostituindo-se, né? E eu disse: depois que fizer tudo isso, né, tudo isto, voltará para mim. Mas não voltou. Israel não mais voltou-se para Deus, né? Não mais voltou para Deus. E viu isto a sua aleivosa irmã Judá, né? O judaísmo, a religião judaica de uma forma em geral, né? E vi, diz o Senhor, continua dizendo o Senhor, e vi que, vírgula, por causa de tudo isso, por ter cometido adultério espiritual, né? Adultério religioso, e vi que, por causa de tudo isto, por ter cometido adultério, a rebelde Israel a despedi e lhe dei a sua carta de divórcio, que a aleivosa Judá, sua irmã, não temeu, mas se foi e também ela mesmo se prostituiu. Ou seja, as duas casas, casa de Israel, aliás, as 3 casas, né? As 2 casas de Israel é Jerusalém e Judá. Mas as 3 casas, o reino, o império das trevas de Israel, o reino, o império das trevas de Jerusalém, o rei, o império das trevas de Judá ou do judaísmo, né? São as 3 casas, a trindade profana. A trindade profana, os pastores caídos da nação pecaminosa de Israel, os sacerdotes caídos do judaísmo e os profetas de Jerusalém, os profetas caídos da cidade infiel, assassina, sanguinária e prostituta de Jerusalém. Portanto, diz no versículo 8, e vi que por causa de tudo isto, por ter cometido adultério, a rebelde, a pérfida, a traidora Israel, a despedi e lhe dei a sua carta de divórcio, que a aleivosa Judá, sua irmã, não temeu, mas se foi e também ela mesmo se prostituiu.
E sucedeu que pela fama da sua prostituição contaminou toda a terra, porque adulterou com a pedra e com a madeira, né? Com a pedra e com a madeira. E portanto, né, no versículo 12 diz: vai, pois, e apregoa estas palavras para o lado norte. E disse: volta, ó rebelde Israel, diz o Senhor, né? Ou seja, e não farei cair a minha ira sobre ti, porque misericordioso sou, diz o Senhor, e não conservarei para sempre a minha ira. No versículo 20 diz: deveras, como a mulher se aparta aleivosamente ou perfidamente do seu marido, né? Deveras, como a mulher, né? Como a igreja prostituta se aparta aleivosamente do seu marido, se apartou aleivosamente de Deus, assim aleivosamente te houveste comigo, ó casa de Israel, diz o Senhor. Portanto, meus irmãos, vamos agora então entrar neste assunto, né, do que é uma carta de divórcio. O que é uma carta de divórcio? Você sabe, dê a sua definição. O que é uma carta de divórcio? Para que serve uma carta de divórcio? Você sabe, dê a sua definição. O eterno Deus Criador voltaria atrás em sua palavra ou atitude quando deu carta de divórcio a um povo rebelde, idólatra ou transgressor da sua lei? Ponto de interrogação. Ou seja, a imutável ou indivisível palavra do Senhor, ela é palavra de homem para que ela seja mentira ou ele volte atrás na sua decisão? Ponto de interrogação. Ou seja, a carta de divórcio dada ou entregue por Deus a toda a nação pecaminosa de Israel, ela foi revogada? Sim ou não? Por que esta pergunta? Porque em 14 de maio, a partir do dia 14 de maio de 1948, toda a humanidade vivendo em trevas, todos estão mortos espiritualmente e o que é pior, levantando falso testemunho contra os 10 mandamentos, né? Principalmente no que diz respeito, não mentirás, não levantarás falso testemunho. E todos estão atribuindo a obra do diabo e de Satanás ao Espírito Santo. Pecado de blasfêmia que não tem perdão, nem aqui neste mundo atual e nem no porvir com a restauração do reino de Deus, né? Porque todos dizem que Israel é o relógio profético de Deus. Todos dizem que Israel é a bússola profética de Deus, quando Deus já deu carta de divórcio. Ou seja, se Deus deu carta de divórcio para a nação pecaminosa de Israel, conforme a gente citou, conforme nós citamos agora através da imutável palavra de Deus, que comunhão tem o Senhor com a nação pecaminosa de Israel, né? Porque todos levantando falso testemunho contra os 10 mandamentos, né? Permanecem dizendo mentiras contra a palavra de Deus, contra os 10 mandamentos, porque Israel não é mais a bússola de Deus. Israel não é mais cabeça de Deus para as nações. Israel agora é o falso profeta, e o falso profeta é a cauda, né? O falso profeta é a cauda. Israel foi profeta de Deus no passado, portanto foi cabeça, né? Quando Israel era a casa de Deus, quando Israel foi o primogênito filho de Deus no passado, Israel era a cabeça, mas depois que caiu porque trocou toda a glória e a verdade de Deus pela glória e a mentira dos homens, Israel se tornou na cauda, no falso profeta, porque ensina a mentira tendo conhecimento da verdade e da justiça. Portanto, porque Israel não é o relógio ou a bússola profética de Deus, né, em nossos dias, se para toda a nação pecaminosa de Israel, o eterno Deus Criador, né, ele está dizendo que deu carta de divórcio aos transgressores da sua lei, né, para toda a nação pecaminosa de Israel, ponto de interrogação. Se Deus deu carta de divórcio para um povo apóstata, rebelde, desobediente e transgressor da sua lei,
o Senhor retornaria ou haveria de voltar atrás na sua decisão, da sua fiel palavra profética através de Jeremias capítulo 3, versículo 3, 6, 8, 9, 12 e 20, como a gente citou ainda há pouco? Ponto de interrogação. Onde está escrito na palavra de Deus, seja no Antigo ou no Novo Testamento, o Senhor revogando a carta de divórcio dada ou entregue a toda a nação pecaminosa de Israel, o falso profeta, réu de juízo, confesso, porque todo ensinamento errado, errôneo e equivocado procedeu ou teve origem e raiz com os profetas de Jerusalém, conforme Jeremias 23, 14 e 15, e Ezequiel, capítulo 5, versículo 5 em diante, ponto de interrogação. Ou seja, se Israel fosse verdadeiramente o relógio ou a bússola profética de Deus em nossos dias, né? Desde ou a partir do dia 14 de maio de 1948, né? Se o povo apóstata, rebelde, transgressor da lei de Deus fosse, né? Se Israel fosse verdadeiramente a bússola ou o relógio profético de Deus ou do eterno Criador, por que razão ele deu eterna carta de divórcio a toda a nação pecaminosa de Israel por meio do profeta Jeremias capítulo 3? Ponto de interrogação. Ou será a imutável palavra de Deus, o Antigo e o Novo Testamento, uma grande mentira e um grande engano semelhante à palavra de todos vós, ainda mortos espiritualmente, até que venha a primeira e a última ressurreição espiritual para ambos em tempos ou épocas diferentes, né? Ou diferentes? Ponto de interrogação. Onde está escrito na palavra de Deus que o Senhor voltou ou retornou, ou ainda renovou, né? Ele teve um novo noivado ou um novo casamento com a nação pecaminosa de Israel? Se para toda a nação pecaminosa de Israel, ele deu carta de divórcio para sempre. Portanto, se alguém me provar dentro da palavra de Deus, né, que Deus revogou a carta de divórcio ou fez uma nova aliança ou ainda fez um novo noivado ou um novo casamento com a nação pecaminosa de Israel, então eu faço como fez Judas o traidor. Mas se ninguém provar que Deus revogou esta carta de divórcio e ele não revogou, então que façam todos vós, né, o mesmo que fez Judas o traidor. Porque todos vós continuam traindo ou rejeitando a lei de Deus, a palavra de Deus, conforme fez toda a nação pecaminosa de Israel. Portanto, todos vós são impostores, ladrões e usurpadores, né? Ou seja, se fazendo passar por cordeiro em peles de lobo, todos vós são ladrões e usurpadores, né? São lobos em peles de cordeiro, são impostores, assim é a nação pecaminosa de Israel. Portanto, onde está escrito na palavra de Deus, né, que o Senhor voltou ou retornou, ou ele revogou a carta de divórcio outrora dada à nação pecaminosa de Israel, para que Israel fosse a bússola ou o relógio profético de Deus em nossos dias, se ainda em Jeremias 3 ele já tinha dado ou entregue definitiva carta de divórcio para toda a nação apóstata, para toda a nação incrédula e transgressora da nação pecaminosa de Israel, o homem da anomia, do desprezo total, né, do desprezo geral à lei de Deus, o homem do pecado, o filho da perdição, porque depois que o Senhor deu carta de divórcio para Israel, Israel que era o primogênito, ou o primeiro filho de Deus no passado, Israel se tornou no filho da perdição. Israel que era a casa, ou igreja, ou sinagoga, ou trono de Deus, depois que Deus deu carta de divórcio para toda a nação pecaminosa de Israel, Israel
Israel se tornou em igreja do diabo, sinagoga de Satanás. Israel se tornou em território maldito, terrorista e assassino, né? O próprio trono do diabo é este que foi ou fora o antigo território de Israel, né? Quando era casa de Deus, né? Mas todos vós distorcendo, trocando e adulterando a verdade de Deus, né? Pela glória e a mentira dos homens, todos vós são impostores, né? São transgressores da lei dos 10 mandamentos. Por essa razão, por este motivo, estão mortos espiritualmente até que venha a primeira ou a segunda, a última ressurreição espiritual para ambos, tanto para o trigo quanto para o joio, né? Em tempos ou época diferente. Portanto, irmãos, eu sou este último Adão de Deus em nossos dias, eu sou este último profeta de Deus, portando a lei de Sião, o selo do Deus vivo, para santificar, para purificar, para preparar, para selar, né, na testa os escolhidos de Deus por mim mesmo, por meu intermédio em nossos dias. Glória a Deus, aleluia, amém. Portanto, deixo aí uma reflexão, né, profética ou espiritual, para que vocês venham acordar desta sonolência espiritual que está vivendo não só o joio, mas também o trigo, ainda junto e misturado, né, em toda a terra em nossos dias, desde ontem até que venha a primeira ressurreição espiritual para o corpo de Cristo, ainda no deserto em nossos dias. Portanto, a partir do momento que Deus deu carta de divórcio para toda a nação pecaminosa de Israel, quero afirmar ou dizer a todos vós que está em aberto esta vaga da primogenitura, né? Está aberta esta vaga da primogenitura, né? E, portanto, nós, da nação e da população brasileira, podemos tomar a primogenitura e a vinha do Senhor ainda em mãos de um povo apóstata, incrédulo, terrorista, assassino, né? A saber, a nação pecaminosa de Israel é este estado terrorista, opressor, de onde saiu todas as abominações, conforme diz a imutável palavra do Senhor, porque dos profetas de Jerusalém se derramou toda a impiedade sobre toda a terra. Portanto, não se destrói uma árvore maléfica, maldita ou condenada, não se destrói uma árvore pelos seus frutos, né, os frutos, ou pelos ramos, mas se destrói uma árvore pela raiz. E, portanto, Israel não foi de todo destruído quando o Senhor Jesus Cristo veio pela primeira vez, há mais de 2000 anos atrás, para os seus, mas foi rejeitado e desprezado por toda a nação pecaminosa de Israel. Portanto, não se destrói uma árvore pelos ramos ou pela raiz, e não se destrói uma árvore maléfica, maldita e já condenada pelos ramos ou pelos seus frutos, mas sim pela raiz. Da mesma forma, não se mata uma cobra, uma serpente, né? Porque depois que Israel deixou de ser casa do Espírito de Deus, porque rejeitaram o Espírito Santo, e isto está escrito em toda a palavra de Deus, depois que Israel deixou de ser casa de Deus, Israel passou a ser casa ou sinagoga e igreja do diabo, o espírito da mentira e do engano, o espírito do roubo e da usurpação, o espírito da idolatria generalizada, né? Ou seja, a casa de Israel, hoje em dia, desde quando o Senhor deu carta de divórcio para toda a nação pecaminosa de Israel, porque Israel rejeitou o Espírito Santo, rejeitou o Espírito de profecias, rejeitou o Espírito da verdade, Israel passou a ser morada do diabo, o Espírito da mentira e do engano, do roubo e da usurpação, da idolatria e da corrupção generalizada, né? E portanto, não se destrói uma serpente, cortando somente o seu rabo, né? Cortando o seu rabo, mas sim deve-se cortar a cabeça
Aquele que foi cabeça de Deus, profeta de Deus no passado, já é cauda desta grande serpente, do grande dragão vermelho. Todavia, falando, né, em palavras figuradas ou analogia, a palavra figurada, ninguém mata uma serpente ou uma cobra, né, pela cauda, pelo rabo, e sim pela cabeça. Tem que se cortar a cabeça. Da mesma forma, ninguém destrói uma árvore já condenada, com os seus frutos podres. Os filhos de Israel, né, a nação pecaminosa de Israel, não pode ser destruída por seus ramos ou frutos, e sim pela raiz, né? Da mesma forma, gênero ou sorte que foi edificada ou construída pelo diabo através da ONU a partir do dia 14 de maio de 1948, porque isto é intento do Senhor em nossos dias, que toda a nação pecaminosa de Israel venha sumir do mapa mundi para sempre, porque Deus já deu carta de divórcio para esta mulher ou igreja assassina, sanguinária, prostituta, né, e transgressora da lei de Deus, porque o primeiro povo transgressor, né, a lei dos 10 mandamentos, outrora em suas mãos, não foi o Vaticano, até porque o Vaticano, ou o reino religioso papal de Roma ou do Vaticano, ainda nem existia, né? Mas todo o mal e toda a iniquidade procederam, né? Teve origem com os profetas de Jerusalém, com os sacerdotes de Judá, do judaísmo, com os pastores caídos da nação pecaminosa de Israel, para quem o Senhor já deu ou entregou eterna carta de divórcio. Glória a Deus, aleluia, amém.